pessoal, estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O episódio do Abananados de hoje é mais um patrocínio do site Sempre Update, o nosso parceiro, né, de sempre. E contamos nada, só o nosso parceiro de sempre. Só... Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso InstaCast com uma convidada super especial, psicóloga Poliana Mello. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês do InstaCast, esse podcast que eu já acompanho há algum tempo, desde que lançou, e é uma satisfação imensa. Bom, Poliana, é um prazer te receber aqui, né, para mais esse InstaCast. E agora eu vou pedir para que você se apresente um pouquinho para a gente. Como a Dayana falou, meu nome é Poliana Mello, eu sou bananeirense raiz, nascida e criada aqui em Bananeiras, e sou mãe de Laura de Henrique, esposa de Gustavo, filha de Alvarita, de Batista, do qual eu tenho muito orgulho de ser, e é isso. Poliana, o que caracteriza uma boa saúde mental? Bom, Adayana, eu trouxe um conceito da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e eu queria falar um pouquinho dele. Um conceito interessante sobre o que é a saúde mental. A saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. Porque, assim, antes o conceito de saúde estava muito atrelado à doença. Era saudável quem não apresentava nenhum tipo de doença. E hoje em dia não é assim. O foco antes era só na doença e hoje esse conceito tem um caráter mais preventivo. Então, esse conceito traz que nós enquanto seres humanos, nós podemos usar nossas próprias capacidades para que nós consigamos lidar com esse estresse rotineiro, com as questões normais que acontecem na vida. Não significa que nós teremos uma vida perfeita. A pessoa que tem saúde mental é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que não se estressa com nada. Não é isso. É uma pessoa que é capaz de se recuperar desse estresse vivenciado durante o dia e que é capaz de contribuir, de ser produtivo também. E assim, essa questão de saúde mental também está ligada muito à qualidade de vida. E a qualidade de vida é um bem-estar biopsicossocial. Então, nós não podemos pensar o ser humano sem ele estar arraigado numa sociedade. A gente não pode pensar, está acontecendo milhões de coisas no mundo e você, enquanto ser humano, está ali sem sentir os efeitos disso, né? Nós somos seres sociais. Então, é impossível a gente pensar no bem-estar, na qualidade de vida, na saúde mental, sem pensar em como está essa sociedade na qual o ser humano está inserido. Muito bacana, Paula. Inclusive, essa pergunta é muito importante. Porque quando a gente fala em saúde mental, realmente as pessoas, algumas, né, ainda têm uma visão de que você está sadio mentalmente, você não tem nenhum tipo de doença, por exemplo, né? Você não tem nenhum transtorno mental. E não é bem por aí, né? A saúde mental, ela envolve muitas outras coisas e ela traz para a gente também, junto disso, o conceito de sociedade, né? Então, para a gente viver em sociedade e ter uma boa saúde mental, a gente precisa ter boas relações, né? A partir das boas relações, a gente acaba contribuindo para a nossa saúde mental e também para a do nosso amigo que está do lado, do nosso familiar. Então, muito importante, inclusive, você trazer o conceito da OMS, mas fazer todo esse apanhado em torno desse tema. Muito bacana, viu? Bom, e agora, que eu vou até dar uma filadinha aqui, viu? Eu queria saber de você quais os fatores podem contribuir para alterações mentais. Como isso interfere na vida do indivíduo e a forma como ele se relaciona. Certo. É assim, Jadson. São inúmeros fatores, né, que podem interferir na nossa saúde mental. E como nós somos seres individuais, por exemplo, pode ter algo que aconteça na minha vida que me afete. Mas a mesma coisa pode acontecer com você e não lhe afetar. Pode acontecer com a Dayana e afetar ela. Isso vai de pessoa para pessoa. Então, assim, não são causas determinantes. Mas eu trouxe alguns fatores que podem influenciar também nessa questão da saúde mental. Por exemplo, o fator biológico, que a gente não pode descartar, o fator genético, né? Muitas doenças têm esse caráter genético, tipo o alcoolismo,
a esquizofrenia, a depressão, tem uma alta carga genética. Isso não quer dizer que seja totalmente determinante, né? Vai depender também das condições ambientais, do cuidado que a pessoa tem com a sua saúde. Tem a questão psicológica também, que isso é muito intrínseco, porque, assim, é a forma como você sente as coisas, como você se relaciona com as coisas, como você reage ao que acontece com você. Então, isso é muito particular, né? Como eu falei no início, o que me afeta pode não afetar você, e isso não tem como a gente determinar. A questão das emoções também, dos afetos. Nós não fomos criados para lidar bem com as emoções. Nós fomos criados para calar o choro, para não dizer o que a gente está sentindo, né? Para não dizer quando a gente tem ciúme, quando a gente tem raiva. Nós não fomos educados para isso. Hoje em dia, a gente vê um movimento nesse sentido, de educar as crianças para dizerem o que sentem, mas a gente não foi educado para isso. A nossa geração não foi educada para isso. Então, a gente vive nessa busca, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, essa questão da infância. As questões sociais também, porque, como eu disse na outra resposta, como é que o indivíduo vai estar bem se a sociedade não está bem? Né? Eu não posso ser omissa em dizer que no país que a gente vive, com tantas questões de desigualdades sociais, com tantos problemas que a gente vem enfrentando, desde antes da pandemia, intensificados com a pandemia, eu não posso dizer que a gente tem que ignorar a questão social quando se fala em saúde mental. A questão econômica, que isso interfere muito na saúde mental, né? A gente sabe, não é que dinheiro traga felicidade, mas assim, a gente precisa ter o mínimo. Como é que uma pessoa, às vezes, diz que a pessoa está precisando do tratamento, a pessoa está com transtorno, certo, ela está com transtorno, mas ela está desmaiando de fome. E aí, como é que você vai tratar um transtorno se antes disso você está desmaiando de fome? A urgência é a fome, né? Então, a gente não pode fingir que isso não acontece. A gente tem que ver a questão econômica também. A questão da estrutura familiar. Uma família estruturada faz toda a diferença. E aí a gente vai falar, tem os vários tipos de família, não estou especificando uma família tradicional, mas a estrutura, a questão da estrutura, dos laços, de um vínculo, de você ter com quem contar, de você ter aquele familiar ali presente. A negligência também, muitas crianças sofrem negligência. A gente mora numa cidade pequena, e mais para frente eu vou falar de alguns órgãos que eu já trabalhei, e a gente acha que não existe, talvez, essas coisas, criança negligenciada, criança maltratada, criança abusada sexualmente, e isso, infelizmente, existe. Né? Isso também contribui, e muito, para a saúde mental. A questão do trabalho, porque, assim, o trabalho, o que é para ele ser? Ele é para ser um local que gere satisfação, que a pessoa se sinta produtiva, se sinta bem. É isso que a gente espera, né? Que seja um lugar de motivação. Infelizmente, a gente não consegue. Mas, infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? Tem a questão do desemprego também, que, assim, que afeta muito a pessoa. Vem até causar tendências suicidas, aquela sensação de baixa autoestima, de que você não é capaz de algumas coisas na questão do desemprego. Mas a gente não pode esquecer os problemas do trabalho. Né? Agora está muito em evidência falar da síndrome de burnout. Ela não é nova, não é uma síndrome nova, mas assim, ela passou a entrar no rol de doenças que o INSS considera para lhe dar um auxílio-doença por ela. Antes era ignorado esse fato. Você dizer que estava doente por conta do seu trabalho, por conta da carga excessiva, por conta do estresse. Isso era ignorado. Você chegar para o seu chefe e dizer isso, ele ia dizer que não tinha sentido. Hoje em dia é uma doença reconhecida pelo INSS e isso é uma grande conquista. Com certeza. Tem a outra questão do assédio moral, também é muito presente no trabalho, né? Que é você se expor a situações humilhantes e degradantes dentro do próprio trabalho. E isso afeta diretamente na sua capacidade produtiva, na sua saúde mental, na sua vida em casa, né? Então, a gente não pode ignorar essas coisas. Então, esses são os fatores que eu trouxe, que eu acredito que mais interferem. Tem outros, claro, mas eu acho que esses são os mais... E quando você cita aí essa questão do assédio moral, até o assédio sexual também, né? Também. Principalmente contra as mulheres, que, assim, afeta demais. E não é frescura, né? Quando a gente está falando de saúde mental, infelizmente, algumas pessoas agem como se fosse frescura ainda. Depressão é frescura, não é frescura, né? Só quem sabe o que está sentindo é quem está sentindo. Você falou uma coisa muito importante no início.
o que te afeta pode ser que não me afete, né? Então, às vezes eu passo por uma situação que não vai me afetar em nada, mas a Daiana vai passar por uma situação parecida, que às vezes pode até ser um pouquinho menor do que a que eu passei. Menor entre aspas, porque também não há, a gente não pode nem ponderar isso, né? O que é menor e o que é maior. Mas aí ela pode sentir algo que eu não senti, né? Então é muito importante a gente cuidar dessa saúde mental. Não só a nossa, mas dos que estão à nossa volta e daqueles que a gente não conhece, de todas as pessoas como um todo, né, Helena? E como ela falou da síndrome Burnout, Burnout. Foi uma coisa que eu passei recentemente. E eu não conhecia. Eu não conhecia. Quando você falou também da questão do trabalho e do desemprego. E quando eu cheguei a falar para... Todo mundo falava, por que tu pediu para sair do trabalho? Justamente por isso. Porque, tipo, às vezes você olhava ali e estava tudo bem, não tinha um motivo certo. Porque quando você olha, você não tem um motivo certo. Você simplesmente esgota daquilo e não quer mais. Então, eu acho isso super importante, porque eu também desenvolvi uma coisa que eu não sabia que tinha, e foi através disso que eu fiquei sabendo, que foi a ansiedade. Que, inclusive, eu te procurei. Eu procurei ela pra gente conversar sobre. Não deu certo na época, né? Mas, então, realmente existe. A pessoa só sabe quando passa. Não existe. E a gente fica sem saber o que é. Porque, tipo, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha ansiedade, nem sabia o que era aquilo. Porque eu acordava e não queria nem sair mais de casa. Com aquela agonia, eu não conseguia dormir. Aí é muito bom esse assunto. Eu nunca vou esquecer a cena de a Daiana me mandando uma mensagem. Amigo, fui demitida. Morrendo de rir. Amando, porque tinha sido demitida. Disse, mulher, pelo amor de Deus, tu tá achando bom porque foi demitida. E que bom que ela foi demitida. Que bom, porque aquilo estava fazendo mal para ela. Mas é porque tem gente que não entende. E tem gente que fica, tipo, morrendo no trabalho. Ah, não, porque eu preciso. Se você precisa do trabalho, mas antes disso você precisa ter saúde para você poder trabalhar. Eu já não tava mais tendo isso. Não dá. Tem hora que não dá. Muito bacana quando você puxa essa questão, Poliana. Muito que é uma coisa que a gente vive, que viveu também, né? É bem interessante, que a gente fica bem... Gente, esse momento aqui é importantíssimo. A Daiana conseguir falar isso que ela passou e isso ser assistido por outras pessoas, isso é importantíssimo. Vocês não têm ideia da importância disso. Nós temos muitas coisas para falar ainda hoje. Não é? Acho que eu vou falar da saúde mental passando o todo aqui. Vamos passar, então. Porque, assim, outras pessoas que estão em casa podem estar como você estava naquele tempo, passando por isso e não saber, começar a se culpar. Por que, meu Deus, eu não estou gostando de ir trabalhar? Porque, assim, como você disse, é difícil para as outras pessoas entenderem por quê. Porque a saúde mental é algo muito da gente. Quando a gente quebra um braço e a gente fica impossibilitado de pegar um peso, todo mundo não diz, não, deixa ela pegar não, que ela está com o braço quebrado. Quando você está com depressão, você não consegue se levantar de uma cama, ninguém entende, acha que é frescura, que é mentira, porque não é um membro seu que está com algum problema. É sua mente, só você está sentindo aquilo ali. A pessoa de fora não está. Claro que a gente espera, a palavra bem usada, né, pelo dia de hoje, empatia dos outros, mas nem todo mundo tem. A questão da responsabilidade afetiva também, como o Jadson falou, de você ter cuidado com o outro, ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que posta, até um comentário que você coloca na rede social da outra pessoa, você não sabe como ela vai receber aquilo. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa tem toda uma história de vida que a gente não conhece, ninguém conhece a história de vida completa do outro, a gente não sabe que marcas a pessoa tem na infância, o que ela passou na adolescência, como é a autoestima dela, e você vai ali e despeja seu ódio, sem pensar nas consequências. Como essa pessoa está em casa recebendo aquele comentário que você jogou ali sem querer ou querendo, e a pessoa está recebendo isso como? O que é que isso vai afetar na vida dela? Né? A gente já viu inúmeros casos de até chegar, infelizmente, ao suicídio. Infelizmente. Né? Mas, se a gente falar em termos mais genéricos, pode chegar até você se sentir triste com aquilo no momento, chorar, mexer com alguma coisa sua. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente mexe dos outros. E aqueles comentários engraçados que algumas pessoas acham engraçado e pra você não é. Pode ser uma insegurança sua e aquela pessoa tá fazendo graça disso e você, às vezes, não sabe nem como reagir, né? Porque eu já passei por isso, tipo, eu passo por muita coisa. Eu sou alta, eu não gosto de ser alta. E, tipo, eu era mais magra e toda vez que eu vou emagrecendo, tipo, quando esse problema do trabalho, quando eu emagrecia, o povo não sabia o que era. Ah, porque tu tá doente, porque tu tá fazendo alguma coisa, mas não levava a sério.
E, tipo, eu sempre tive muito problema com minha altura. E aí sempre tinha alguém que fazia uma gracinha. Ah, é Avatar, ah, é girafa. E, tipo, você tenta levar isso numa boa e o que é engraçado para os outros não é para você. Pode ser uma insegurança sua, né? Pois é. Recentemente, inclusive, uma menina disse que eu pratiquei bullying com ela. Quando a gente estudava... Ela era irmã de uma das meninas que estudava comigo. E eu não me lembrava de ter feito isso nunca. Aí ela disse, não, mas você fez disse isso, isso e isso. Eu disse, pois se eu fiz isso com você, mil desculpas. Eu realmente não devia estar bem para dizer algo assim. Né? Pedi desculpa a ela, ela disse, não, relaxe. Não foi algo que me afetou, mas... eu acabei lembrando disso agora e trouxe. Eu disse, que bom que você trouxe, que bom que a gente... eu pude me desculpar e você pôde me perdoar pelo que eu fiz, né? Mas, assim, não me lembrava de ter praticado aquele bullying contra aquela garota. Foi algo que eu disse contra ela, né? Nem vou lembrar agora o que foi. Mas, assim, algo bem... Assim, ela pode até ter dito que não afetou, mas, assim, ficou marcado, né? Ficou, então, exatamente. Tem uma coisa que afetou, de alguma forma. Ainda bem que vocês tiveram a oportunidade de conversar sobre isso, né? Mas Ainda quantos passam que a gente não tem a oportunidade de retornar, né? Pois é. Quantos coleguinhas fizeram bullying com a gente que a gente não tem a oportunidade de dizer isso a eles, que hoje em dia afetou nossa autoestima, né? Talvez você tenha sofrido também. Inclusive, os pais, eles precisam ficar mais atentos ao que o filho diz em casa, porque, tipo, eu sofri muito bullying lá em uma escola aqui de Bananeiras e eu queria muito sair de lá. Eu queria muito estudar na zona rural, porque eu sabia que lá ia ser melhor pra mim, entre aspas, né? Porque eu morava na zona rural, então eu queria estudar lá e minha mãe não deixou na época, né? Foi bom pela questão de desenvolvimento curricular, vamos assim dizer. Mas psicologicamente não foi tão bom naquele tempo, né? Tinha crianças que corriam atrás da gente, mulher, pra bater. Eu fiz bullying com ele. Era muito forte. Aí me chamava de rato branco. Meu Deus. Era triste, essa criatura era triste quando era criança, viu? Quer dizer, eu era péssimo também. Desculpa, amigo. Eu já tenho desculpa. Relaxa aí. Ele corta, né? Não, essa parte é a melhor. Mas eu fui um bullying triste mesmo com o Jácio. Chamava de rato branco. Eu me lembro, na esquina de casa, o Jácio parceiro, que chama de Jácio Rato Branco. Eu era menor do que tu. Ai, vamos lá. Então, dando continuidade, Poliana, eu vou ler aqui uma pergunta. A pandemia trouxe efeitos catastróficos em vários sentidos, sobretudo na saúde física dos indivíduos. Na saúde mental não foi diferente, mas com base no seu trabalho e nas suas observações, quais os efeitos mais enfáticos? Certo, nós vivenciamos, né, 2 anos de pandemia. A gente nunca sabe se acabou, não. Acho que acabou, né? Espero que sim. Agora. A parte mais ruim. Pior parte. Mas assim, a pandemia só escancarou o que a gente tinha de mais frágil. Na verdade, ela não criou nada do zero, só a doença mesmo. Mas ela escancarou o que a gente tinha de frágil. A gente já tinha um sistema de saúde muito frágil. Isso foi escancarado na pandemia. A gente viu que a gente não tinha cobertura de nada, realmente. Na educação, porque assim, é tão fácil você dizer, meu filho assistiu aula online, no computadorzinho dele, no cantinho dele, no quartinho dele, tudo ajeitadinho, porque eu fiz isso com minha filha, graças a Deus, eu tive como fazer isso com ela, mas é aquela criança que na casa inteira só tinha um celular que não tinha nem muita memória, capacidade de memória, e essa criança tinha que assistir aula, não sei quantos irmãos dentro de um quarto, a mãe gritando, o pai, às vezes, alcoolizado. Que contexto essa criança aprendeu? Onde está o aprendizado dessa criança? Então, acho que a gente tem que pensar que a educação já tinha essa fragilidade, já tinha esse abismo e só piorou na questão da classe social mesmo. Escancarou também que nós temos abismos sociais imensos. A pandemia foi uma para quem tinha mais condição financeira e foi outra para quem não tinha. Não em questão de morrer mais ou morrer menos, porque a doença não escolheu, né? Não escolheu essa questão social, mas na questão de vivenciar isso mesmo. E eu queria até perguntar a vocês como foi para vocês vivenciar a pandemia, se foi algo não tranquilo, porque tranquilo para ninguém foi, eu acredito. Mas assim, eu me lembro muito que no início as pessoas começaram a cultivar plantas, fazer yoga, tinha gente que só mostrava no Instagram fazendo cursos. Outros ficaram mais reclusos, e aí, assim, como foi para vocês? A gente, por exemplo, aqui em casa, a gente ficou tão... eu não sei se a palavra, eu posso usar bitolado, não sei. A gente ficou tão preocupado com tudo que a gente veio pegar Covid agora, já no final. Né? Durante a pandemia, a gente não pegou Covid, porque era uma loucura aqui em casa, com álcool, com tudo. A gente mal saía.
Passou um período em que tudo a gente pedia fora para trazer aqui. Quando saía, só saía eu e já trazia tudo que precisava. Quando ia para o sítio era muito mais enfático a questão do cuidado, porque tinha minha avó que era idosa, minha mãe, né, que acabou tendo um AVC agora no final da pandemia. Então, assim, a gente deu uma relaxada mais por conta disso, porque ficava nessa ida e volta, né, indo para todos os lugares, para médico. Então a gente acabou pegando Covid no final, graças a Deus todo mundo vacinado, foi super leve, mas assim, mentalmente falando não foi bom. Né, a gente, por exemplo, eu já sofri com ansiedade, então aumentou muito a questão da ansiedade a ponto de desenvolver uma tricotillomania, né? E aí os pelinhos da minha barba é que iam embora, então eu ia puxando, quando eu olhava o chão estava repleto de barba e meu rosto cheio de falhas, né? Então, assim, não foi legal. A ansiedade, ela só aumentou nesse período, infelizmente. Não, é até engraçado essa pergunta, porque pra mim não foi fácil, não. Parecia ser tudo normal, mas durante a pandemia eu tive Covid psicológico. Eu fiz vários testes e comecei assim... O pessoal falando muito, que a gente fica sem sentir cheiro, aí fica sem sentir gosto, aí começou aquilo em mim. Botando isso na minha cabeça, e do nada eu tava na loja trabalhando, chegava o povo tossindo, uma agonia, e do nada eu, tô sentindo cheiro? Não, eu não tô sentindo cheiro. Eu sentia o gosto de tudo, mas o cheiro eu não sentia. Aí eu comecei, tô com Covid, e aquela loucura, e o povo, não tá com Covid não. E continuei trabalhando, fiz os testes, tudo negativo. Quando foi no outro dia, não tô sentindo gosto nem cheiro de nada. E isso ficou. Aí eu fiz o atendimento online e me afastei por 7 dias, porque eles falaram que o período era 7 dias. E justamente quando foi no 6º dia à noite, aí eu já comecei a sentir cheiro, a sentir gosto das coisas e foi uma loucura. Uma loucura, tipo, eu não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, porque eu ficava com falta de ar durante a noite e ficava agoniada. Eu sou problemática, eu sei. Mas... Não, mas não é você não, porque eu também tive isso. Eu fiz 2 vezes teste, porque eu também não estava sentindo cheiro. Só que era uma gripe forte que eu tinha tido, né? Graças a Deus. Eu não tive gripe, eu não tive nada. Tipo, eu não tive febre, dor de cabeça, nada. Foi justamente isso que eu coloquei na minha cabeça e foi isso que eu me apeguei. Aí... Mas assim, quantas pessoas não fizeram isso, né? Milhões, gente. Quantos testes a gente fez, pelo amor de Deus, né? Quem tinha responsabilidade com as outras pessoas, assim. E assim, Adriana, podem ter sido também sintomas da ansiedade, da própria ansiedade, que foram intensificados com medo mesmo de estar com Covid, de passar para alguém, de pegar, de morrer. Que era um medo real, de morrer era um medo real. Hoje eu saía de casa para ir trabalhar, porque a gente trabalhava com a loja fechada, tipo, atendia pouquíssimas pessoas. Eu saía, parecia aqueles filmes de terror mesmo, tinha ninguém na rua, era só eu indo trabalhar. Era muito triste. E hoje, porque já passou, né? Mas foi horrível. Foi horrível. Foi péssimo, eu saía de casa e não via ninguém na rua, só você. Tinha medo de ser assaltado, o que ia sair? Hoje eu tenho medo de ser assaltado em casa. Tem muita gente louca no mundo ainda. Então, assim, a gente falou, acabou que eu queria ouvir essa resposta de vocês também, mas o efeito maior foi o medo. Só que era um medo em excesso. Medo de contrair a doença. Medo de transmitir a doença para alguém, como o Jadson falou, alguém mais frágil, como a avó, não foi sua avó, sua mãe. Medo de morrer. E assim, não era um medo de morrer irreal, era um medo real porque havia o perigo de morte iminente. Outro efeito bastante observado foi o cansaço, o esgotamento físico e mental principalmente, a desmotivação, a desesperança, porque assim, a gente não sabia o que esperar do outro dia, né? A gente só esperava coisas piores. Se a gente assistia jornal, a gente só ouvia notícias piores, mais mortes, mais infectados. A angústia, que é esse sentimento que a gente não consegue denominar, que é que a gente está sentindo, né? Aquele aperto no peito. E o estresse, porque ficou todo mundo dentro de casa, todo mundo preso dentro de casa, todo mundo tendo que se aguentar dentro de casa. E assim, não foi diferente essa questão das famílias. Os problemas familiares já existiam, mas como as pessoas ficaram mais próximas, sem sair para trabalhar, ou então nesse regime de trabalho remoto, a maioria, os problemas ficaram escancarados também. Então, as pessoas tiveram que lidar com algumas questões. O número de divórcios subiu, assim, assustadoramente. Porque tinha gente que não convivia, era casado, mas não convivia.
e teve que conviver, à força. Né? E quem não se separou durante a pandemia, minha gente, olha, foi uma boa, como é que eu posso dizer? Não se separa mais, não. Não tem nem condições. Passou a pior fase já do casamento. Viu? E teve gente que se casou antes da pandemia. Aí, tipo, o início do casamento, que não é fácil, já foi na pandemia, de conhecer né? mesmo. Imagine também as pessoas... Imagine também as pessoas que sofriam alguma violência dentro de seus lares. Por exemplo, as mulheres que sofriam violência doméstica. O número de denúncias ao Disque 100 no primeiro semestre de 2021 aumentaram bastante, porque essas mulheres tiveram que estar em casa com seus companheiros, sofrendo todo tipo de violência. Né? Antes elas tinham como pedir ajuda em algum lugar que elas poderiam sair, e não, elas estavam trancadas. Sem os serviços essenciais funcionando, só os de saúde, os serviços sociais paralisados, e essas mulheres sem terem a quem pedir uma ajuda. Do mesmo jeito, crianças também. Que, assim, a maioria dos abusadores estão no seio familiar. Vocês imaginem, dentro de uma pandemia, essas crianças sem ir para a escola, dentro do seio familiar, com esses abusadores. Né? A gente não tem nem ideia do que essas pessoas passaram. E a questão também do adoecimento dos profissionais de saúde. Porque eles tiveram que lidar de cara com as pessoas doentes, com as pessoas imprudentes, com as pessoas que não queriam se vacinar, né? E eles tiveram que enxugar gelo muitas vezes. São verdadeiros guerreiros, a verdade é essa. É verdade. Né? Ter que ver ali mortes, um número estrondoso de mortes diariamente. Você tem que lidar, você tem que cuidar, e você tem que colocar aquela pessoa ali que está na UTI para falar com o familiar, por celular. Gente, a gente não tem ideia do que esses profissionais passaram. Realmente. Inclusive, a saúde mental do pessoal da saúde, né, eu não sei nem como é que ficou. Porque eles estavam na linha de frente ali, né? Então, apesar deles terem todo um preparo para isso, né, eles veem já muitas mortes diariamente, mas o contexto era diferente. Até porque, a qualquer momento, poderia chegar ali naquele hospital algum familiar seu, né? Você deixou em casa, muitas vezes não pôde visitar seus filhos, sua esposa, por meses e mais meses, justamente para não levar o Covid para eles, né? Foi terrível. Eu espero muito que esses profissionais sejam cada vez mais valorizados, porque, infelizmente, ainda não são, né? Tudo que fizer ainda é pouco. Né? Parece que estão fazendo muita coisa, mas tudo que fizer ainda é muito pouco, diante de tudo que eles já passavam e só se intensificou na pandemia. Exato. Bom, Paula, eu queria saber de você agora, por que a pandemia impactou tanto a saúde mental das pessoas? Você até já começou a falar um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Certo. Eu acredito, assim, Jackson, é uma percepção minha, que, na verdade, ninguém estava preparado para lidar com isso, né? Foi algo totalmente inesperado, inusitado, e que trouxe muitos problemas, porque, assim, primeiro a gente pensou que era algo muito distante da nossa realidade. Lá na China, pessoas infectadas e tal. Depois foi chegando, né? Mas a gente foi pensando assim, vai ser algo breve. Quando mandou fechar tudo, acho que todo mundo pensou, uma semana. No máximo uma semana. Alguns dias, alguns pensaram. E não foi assim, gente. Foram 2 anos. E ninguém podia parar a vida por 2 anos. A gente teve que arrumar um jeito de viver por 2 anos. Demos o nosso jeito, né? Usando resiliência e outras capacidades que o ser humano já tem. Mas, assim, ninguém estava preparado. Fora que, assim, era uma sensação de incerteza constante. Eu não vou falar de política, porque o país da gente é extremamente polarizado. Extremamente. Mas a gente vivia uma sensação de insegurança. Será que a gente vai ter vacina? Será que a gente não vai ter? Como é que o jeito do presidente lidar com essa pandemia foi terrível, independente das questões políticas. Exato. Foi terrível. Essa sensação de angústia acompanhou também as questões sociais, né, que a gente sabe, essas questões do Brasil mesmo. As pessoas foram vivendo uma quebra de rotina. A rotina é muito bom para o ser humano, ele precisa de uma rotina. Não que a rotina não possa ser quebrada, ela pode ser quebrada sempre. Mas, assim, a gente precisa ter mais ou menos um horário de dormir, um horário de acordar, um horário de almoçar. E em casa a gente foi perdendo isso. Os jovens, as crianças também, ficaram muito ligados em telas o tempo inteiro e, assim, perdiam a noção. A gente, às vezes, não tinha horário para almoçar, horário para jantar, horário para dormir, era tudo muito quebrado. A questão dos sonhos das pessoas. Muita gente ia iniciar um curso superior durante o ano de 2020. Teve que parar.
teve que ficar em casa. Pessoas que começaram empregos novos, de repente fechar a empresa. Como é que ficou essa pessoa, né? O número gigante diário de mortes, isso eu rebato sempre, porque assim, eu tenho que falar sempre, porque a gente foi impedido de realizar os rituais de despedida das pessoas, né? A gente não podia fazer um velório de uma pessoa que faleceu por Covid. Eu, infelizmente, vivenciei isso na minha família e foi, acho que uma das piores coisas que eu já passei na minha vida, você não poder se despedir, você não poder abraçar as pessoas da sua família, porque com medo de alguém estar infectado também, você não poder entrar no cemitério para ver que a pessoa, porque a gente precisa, isso são rituais normais que o ser humano precisa vivenciar. Ele precisa vivenciar o luto, ele precisa ressignificar a perda, e não dava tempo ressignificar, porque quando vinha o impacto de uma morte e você estava se recuperando, já vinha outra. Não dava tempo. Então, assim, teve gente que perdeu pai e mãe, ficou órfão. Imagine o impacto para essas pessoas. Polly, a literatura aponta algum distúrbio mental crescente durante a pandemia? Sim, Adriana. Assim, não surgiram novos distúrbios, né? Já existiam os distúrbios mentais conhecidos, mas houve um aumento dos problemas mentais. Para vocês terem ideia, em uma das pesquisas que eu vi na literatura, 53% dos brasileiros declararam que sua saúde mental piorou desde o início da pandemia. 53% é muita gente. É muita gente. É mais de 100 milhões de pessoas. Olha aí, já é bom nos números. Eu não tive ideia dos números, mas eu disse, meu Deus, é muito alto, uma prevalência altíssima. Conta com um pouco mais de 200 milhões de pessoas, então 53% mais 100 milhões, né? Meu é Deus. Muito. E assim, a ansiedade e a depressão foram os distúrbios que mais surgiram agora, nesse período. Vocês até já tinham falado durante a ansiedade nossa conversa, né? Pegou muita gente. E as pessoas acham que é frescura, e as pessoas acham que não existe, e esse blá blá blá, mas assim, a ansiedade, antes da pandemia, o Brasil já era um dos países mais ansiosos do mundo. E na América Latina era o país mais depressivo. E isso só aumentou. Não houve diminuição, né? Com certeza. Com todos esses impactos que a gente falou, é impossível haver a diminuição desses distúrbios. E outra questão que é importante mencionar é que muita gente, durante a pandemia, muita gente que já tinha transtorno mental, ficou sem assistência devida, porque tinha medo de sair de casa para ir fazer o acompanhamento. Por um tempo não podia abrir os setores e esse acompanhamento teve que ser online. Nem todo mundo se adapta ao online, né? Infelizmente, há essa questão. Nem todo mundo tem condição de ter o atendimento online, porque precisa de equipamentos, nem todo mundo tem os equipamentos para o online. Também não tem internet em casa, né? Tem Então, isso. às vezes até tem um smartphone ali, mas usa a internet do vizinho, que pode ter sido cortada durante a pandemia, ou usava a internet da escola ou de algum outro lugar, né? Infelizmente, muita gente ficou desprovido de equipamentos, de internet e de tudo mais, né? Mas nesse cenário, Polly, como é que você acha que a gente pode reestruturar essa saúde mental no Brasil, a nível local, a nossa própria saúde mental? Quando você fala em reestruturação mental, já eu penso assim em uma reorganização, reorganizada, uma reformulada, né? Porque nós precisamos utilizar toda a nossa capacidade adaptativa e toda a nossa resiliência nesse momento, porque talvez a gente esteja vendo a ponta de um iceberg, a gente não sabe ainda as consequências para a saúde mental daqui a alguns anos. A gente está vendo um quadro que não está muito legal, né? De ansiedade, de depressão, de algumas questões, mas a gente ainda não tem noção de tudo, o que virá e o que trará de consequência. Mas a gente precisa exercitar a nossa resiliência, essa capacidade de lidar com os problemas, de adaptar-se às mudanças, de superar obstáculos. Não vou dizer que é fácil, mas é possível usar essa capacidade, porque nós temos ela. Então, assim, se pensar também o que eu posso fazer, o que é que está no meu controle, o que é meu, o que é do outro, sabe? Tentar ir mantendo esses parâmetros, porque, assim, quase nada está no controle da gente. Isso ficou muito evidente na pandemia, né? Mas o que está no controle, o que é que a gente pode fazer, né? Para milhões de famílias, assim, há lacunas que jamais serão preenchidas. Isso é
é certo e é claro. As pessoas não vão voltar, né? Infelizmente. Mas essas famílias têm que ressignificar essas perdas, não sem dor. Sempre há dor, sempre há lembrança, mas tem que haver uma ressignificação desse luto. Outra coisa também, nós temos que encontrar os meios de lidar com tudo isso a partir do que restou, né? A gente não pode mais voltar. A gente só pode caminhar daqui para frente, pensar o que é que a gente vai fazer. Tipo uma pessoa que sofre um trauma e ela fica pensando, presa àquele trauma. Tudo que acontece na vida de errado, ela pode dizer, não, foi porque eu vivenciei tal coisa e eu não consigo seguir. Mas ela precisa de ajuda para ela ver o que é que ela vai ver no horizonte a partir daquilo ali. O que é que ela aprendeu com aquilo ali, o que é que isso trouxe de vivência, o que é que isso trouxe de experiência. Como eu disse, não sem dor, mas com uma ressignificação disso. Porque, assim, por pior que sejam as situações, e como o Jadson falou no início, a gente não pode mensurar a dor de ninguém, o que a pessoa sentiu, mas por pior que seja, essas situações, elas sempre têm algo a nos ensinar. Se a gente olhar direitinho, por outro ângulo, elas sempre terão algo a nos ensinar. Eu acho que isso é importante nesse momento. Muito bacana. Então, é a gente olhar para a gente, olhar para o nosso próximo e olhar cada caso individualmente, né? Porque a minha ansiedade pode ter um fator determinante, a de Daiana pode ter outra, e eu acredito que, além dos profissionais, lógico, né, os psicólogos, que a gente precisa procurar, gente, terapia é a melhor coisa que existe, viu? Se você tem algum preconceito com terapia, não tenha. É maravilhoso. Eu já fiz terapia várias vezes, a gente sempre precisa para se reestruturar, né? Então, terapia talvez seja o primeiro passo para você tentar identificar quais são os problemas mais evidentes que você precisa tratar, né? Então, a partir daí, você pode fazer muita coisa por você e pelos outros que estão à sua volta, porque às vezes está uma família inteira doente, não é isso, Polly? E tem um que está um pouquinho melhor. E aí talvez esse que estava um pouquinho melhor consiga levantar-se e levantar os demais. Então acho que é muito importante isso, né, Helena? Porque a gente tem uma cultura que desde pequeno a gente costuma ir ao médico para cuidar do nosso corpo. Mas eu também acho que deveria ter uma cultura de tipo, pra gente procurar médico para ter acompanhamento desde cedo, porque aí eu acho que seria até mais, não diria mais fácil, mas seria mais leve de você conseguir conviver com as coisas durante a vida, né? E eu acho isso que deveria ter sempre, desde o início, não quando fosse um extremo, um caso extremo. Tipo, eu acho que por você e por mim, a gente procurou quando a gente realmente não estava mais conseguindo lidar com aquilo só. E diante disso, Poliana, eu queria perguntar para você, quando uma pessoa deve, mesmo eu tendo essa opinião, mas a gente quer ouvir a sua, deve se procurar uma terapia, uma ajuda? Às vezes as pessoas perguntam assim, dizem até, todo mundo precisa de terapia. Eu não sei se todo mundo precisa de terapia. Eu sei que em algum momento da vida eu acredito que todo mundo vai precisar, porque a vida da gente não é linear, né? A gente tem altos e baixos, a gente passa por abismos, a gente passa por vazios e nesse momento é importante procurar uma ajuda. A gente deve procurar uma ajuda quando está afetando a nossa vida. Em alguns casos, como vocês fizeram. Vocês viram que não estava aguentando, que não estava conseguindo lidar e procuraram ajuda, graças a Deus. Tem pessoas que procuram por autoconhecimento, ela quer se entender um pouco, saber o que ela tem de limitações ou não, essas questões. E pode ser que ele procure por questões específicas, tipo um luto vivenciado, uma perda, um término de relacionamento, que às vezes as pessoas dizem, mas você está fazendo isso tudinho por conta de um fim de um namoro, mas você não sabe o que aquele fim de namoro desencadeou na vida da pessoa. Você não sabe o que ela tinha guardado na mente dela sobre fins, sobre términos. Né? A gente não sabe. Não aí sabe às vezes que a pessoa também julga. vivenciou com aquela pessoa, né? Foram anos. Né? Não, todo mundo julga muito sem saber, na verdade. Só quem sabe é quem sente. E se as pessoas julgassem menos, eu acho que também teriam menos preconceito de procurar a terapia, porque quando você fala que faz terapia, as pessoas já fazem uma cara, né? Imagine eu que sou psicóloga e eu já, inclusive, terminei um processo faz poucos meses de terapia, porque assim, quando a gente está no curso, a gente é obrigado a fazer, e eu queria fazer, porque como é que eu posso atender uma pessoa se eu tenho minhas questões também e nunca resolvi?
O curso da parte teórica, a parte de você se conhecer e se entender, é a terapia que te dá. Aí eu fiz. Só que, assim, eu vim morar aqui, houveram muitas mudanças, né? Eu fui mãe, muitas mudanças na vida e tal. E ano passado eu precisei procurar. E eu procurei de boa. Assim, eu podia pensar, porque eu sou psicóloga, eu vou me resolver sozinha. Jamais. Como você falou, a importância da criança também e a terapia, porque eu precisei colocar a Laura na terapia. Ela é filha de psicóloga? É. Mas eu sou a mãe de Laura. E ponto. Antes de ser psicóloga, eu sou a mãe. E tem coisas que eu não conseguia lidar. Com a chegada de Henrique, ela precisou ir à terapia. Ela dizia a todo mundo, eu fui para terapia, eu fui para o divã. Não foi um divã, mas ela dizia que foi. Eu fui no divã e eu conversei com a psicóloga e eu resolvi. Então, assim, é importante ter essa cultura de que não é vergonhoso, não precisa ter preconceito. Lá dentro da terapia não acontece nada de obscuro, a gente não lê mente, a gente não é vidente, né? A gente só quer auxiliar você, a pessoa que precisa, nesse processo. Não tem nada de mal. E vou dizer mais uma coisa a vocês, né? Se o seu psicólogo identificar que você precisa ir a um psiquiatra, por favor, vá. Né? Porque a gente cria um preconceito tão forte. Mas é a cultura que a gente cresce. Exato. Ele tá ficando doido, vai procurar um psiquiatra. As é a pessoas primeira já coisa que a gente dizem isso, né? A gente teve um colega de trabalho que precisou ir no psiquiatra, ele foi de boa. Eu achei aquilo tão maravilhoso. E eu tomei aquilo pra mim, porque quando eu fui no psicólogo, eu queria um ansiolítico. Ele disse, não, eu vou ter que passar você por um psiquiatra, que ele quem pode receitar. Sim. Eu disse, não, me passa para um clínico geral, eu não quero ir no psiquiatra. Olha o preconceito. E aí, quando eu vi aquele meu amigo indo pro psiquiatra, tranquilamente, eu digo, olha como eu fui idiota lá atrás. Então, se o psicólogo te encaminha para um psiquiatra, é porque você está precisando, né? Você está precisando de algo a mais que só na terapia você não vai conseguir resolver. Sim. E que bom que a gente consegue resolver com o psiquiatra, né? Então, a gente precisa se cuidar, independente do médico que a gente precise ir. Essa é a verdade. É verdade. E assim, é importante você falar também, porque essa questão da medicação é só com o psiquiatra. O psicólogo pode encaminhar. E assim, as pessoas pensam que a medicação vicia. Não vicia. Há um tempo para o uso da medicação e há um tempo do desmame. O que acontece é que muita gente começa a tomar a medicação nos primeiros 10 dias, sente alguns sintomas estranhos, aí já quer deixar a medicação. Aí assim, o psiquiatra não vai estar lá do seu lado dizendo tome a medicação, nem o psicólogo vai estar lá também. Você tem que fazer por você também, nesse momento, né? Você tem que se implicar no seu tratamento. Então, é importante mencionar isso. E que não há problema ir no psiquiatra, né? Não há problema nenhum. Bacana isso. Inclusive, Polly, você citou ainda há pouco que um dos distúrbios que mais cresceu durante a pandemia foi a questão da depressão, né? Eu queria saber qual é a diferença entre a tristeza, porque às vezes a gente está triste e a gente acha que está depressivo, ou os nossos familiares podem achar que nós estamos depressivos. Qual a diferença entre a tristeza e a depressão? Até para as pessoas ficarem mais tranquilas ou procurarem realmente um profissional.